Muito bem, agora eu quero falar sobre a matéria de toxicologia e quero dizer uma coisa que eu aprendi em toxicologia. Quero falar dos tipos de drogas perturbadoras, alucinógenas e seus efeitos. Muito bem, vamos falar sobre o LSD, né? O LSD, ou seja, é diterolina de ácido lisérgico. É uma droga perturbadora do sistema nervoso, ou seja, ela provoca alterações no funcionamento do cérebro, causando aí fenômenos psicóticos como alucinações, delírios e ilusões. Essas substâncias contêm aí a sua estrutura, o núcleo indol, que também está presente aí, em um neurotransmissor do cérebro, a serotonina. Por esta característica, essa droga interfere no mecanismo, ela interfere no mecanismo de ações serotonina. O LSD é um alucinógeno primário, né, porque seus efeitos ocorrem principalmente no cérebro. Os efeitos dessa droga dependem da sensibilidade da pessoa, do ambiente e a dose, né? Também da expectativa diante do uso das drogas. Os efeitos físicos observados são dilatação das pupilas, sudorese e aumento da frequência cardíaca e também aumento da temperatura. Às vezes podem ocorrer náuseas e vômitos. As alterações psíquicas são mais importantes. As sensações podem ser agradáveis, como a observação de cores radiantes e audição de sons incomuns. Podem ocorrer também ilusões e alucinações. Em outros casos de alterações são desagradáveis, né? Algumas pessoas observam aí visões terríveis, sensações de deformidade externa do próprio corpo, sente assim tudo estranho, corpo estranho. É uma sensação horrível, a sensação do LSD, né? É descrito o efeito de flashback, isto é, semanas ou meses após o uso da droga, sintomas mentais podem voltar mesmo que a pessoa não tenha usado aí a droga. Isso é o efeito flashback que ocorre com o LSD, um efeito que muitas vezes a pessoa sente a necessidade de usar a droga, fica sem usar um tempo e começa a ter esse tipo de alucinações que chamamos aí de flashback, que é um retorno ao passado. Muito bem, vamos falar da maconha agora, os efeitos aí da maconha, da famosa cannabis sativa, que é um arbusto de cerca de 2 metros de altura que cresce em zonas tropicais e temperadas, né? O princípio ativo da planta é o THC, sendo ele responsável aí pelos efeitos que a droga causa no organismo. A folha da maconha é conhecida por vários nomes, marihuana ou marihuana, diamba e também liamba e também a chamada de bengue. O haxixe e a preparação obtida dessa mesma produto, né, da maconha, também se obtém o haxixe, né? O haxixe ele é um preparado obtido aí pela grande pressão, causando aí uma grande pressão na maconha. Ela se torna pastosa, semi-sólida, que pode ser aí moldada sobre a forma de bolotas e que tem grande concentração do THC. Portanto, o haxixe ele é muito mais concentrado aí do que a maconha, né? A folha da maconha ela é bem menos concentrada. A maconha é conhecida do homem há milênios e o uso dessas drogas passou por várias etapas ao longo dos séculos, como medicamento, e ela foi usada aí há quase
5.000 anos, né, na idade da China, na era cristã, né, e ela chegou aí ao mundo ocidental. A primeira referência da maconha no Brasil é do século XVI ainda, nos Estados Unidos, e ela era muito utilizada como hipnoide e anestésico e também espasmolítica. Isso era usado aí o THC da maconha, né, que é o derivado da maconha. E também, porém, o seu uso, né, terapêutico declinou no final do século passado, e a razão para o desuso médico da droga foi aí a descoberta que a droga se deteriorava muito rápido com o tempo e, consequentemente, ocorria aí a perda do seu efeito clínico. Uma outra causa foi relacionado ao relacionamento do seu uso não médico, o abuso da maconha, distúrbios psicóticos e também ao crime e à marginalização também aconteceu nessa época, né? E nos meados aí da década de 60 houve um aumento do uso da maconha nos Estados Unidos, principalmente entre os jovens. Esse uso difundiu para a Europa e países em desenvolvimento. No Brasil, o consumo é feito geralmente pelos jovens de classe média das grandes cidades, né? A legislação brasileira considerou o uso e o tráfico da droga um crime, né? Portanto, a maconha no Brasil ela é uma droga proibida. Portanto, o seu uso e a sua venda ela é proibida e dá aí muitos anos de prisão. Vamos continuar falando da maconha e o que a maconha faz no organismo. A maconha ela é uma droga perturbadora do sistema nervoso central, ou seja, ela altera o funcionamento normal do cérebro, provocando aí fenômenos psíquicos do tipo delírio e alucinações. Os efeitos da droga dependem da quantidade absorvida pelo tipo de preparado, da via de administração e da sensibilidade da pessoa e do seu estado de espírito no momento do uso. Ocorre boca seca, dilatação dos vasos conjuntivos e aumento da frequência cardíaca, a diminuição do hormônio sexual masculino e, consequentemente, a infertilidade pode ser um dos efeitos crônicos do uso da maconha. Não existe como prevenções, mas possivelmente a maconha pode provocar também câncer de pulmão, pois contém os níveis de benzopirenos semelhante ao do tabaco. O uso prolongado provoca reações de defesas imunológicas do organismo. Os efeitos psíquicos agudos dependem muito do estado de espírito do usuário e também da expectativa do seu uso. Em algumas pessoas podem provocar euforia e também hilaridade e outras causas, sonolência ou diminuição da tensão. Podem surgir também os efeitos de ilusões, delírios e alucinações. Ocorre também uma perda de noção do tempo, o espaço e a diminuição da memória quando os efeitos psíquicos crônicos não existem certezas, somente superstições. Possivelmente ocorre aí o chamado síndrome motivacional, em que a pessoa perde o interesse pelos objetos comuns em prol do uso da droga